Comunidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter do Caderno Vida e Arte, e estou aqui para falar mais uma vez sobre o universo dos pais e filhos. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e educadora Mildrin Lopes Wada Duque, que é fundadora e gestora da Escola Maria Pelegrina. Ela é mestre em saúde e educação, especialista em psicopedagogia e gestão escolar. Neste encontro, ela vai falar com vocês sobre a educação das crianças na era digital, que foi um tema de uma palestra que ela ministrou dia 17, né, lá na CIRP, e foi um tema muito bacana, também foi um tema de matéria que nós soltamos aqui no Diário da Região, e aí eu trouxe ela aqui para conversar com vocês sobre isso, que acho que é um tema muito atual, muito importante, né. Muito obrigada, Mildrin, por estar aqui hoje. E a gente vai começar falando então sobre isso, né? A gente precisa falar sobre essa educação nesse momento, né? Sobre nesse momento onde que a tecnologia está aí, a internet está aí, qualquer lugar que você vai, ela está à disposição, né? Então a gente tem que conversar sobre isso. Sim. Eu falo que é pano para manga, para muitos debates, muitas discussões, porque nós estamos num mundo tecnológico, um mundo conectado que não tem volta. Uhum. É assim para mais. E agora é momento mesmo de grandes discussões para a gente utilizar daquilo que é bom e o que não está sendo tão bom para a educação dos nossos filhos e para a nossa educação a gente descartar. Mas dá para a gente trabalhar com aquilo que é bom. O Augusto Cury tem um pensamento que eu comungo muito desse pensamento, que os nossos crianças, nossos adolescentes dessa geração, se forem muito bem trabalhados e educados, eles vão revolucionar o mundo. Amém. Amém. E é um desafio para nós, né? Uhum. Enquanto educadores, pais, professores, todos os profissionais na área de saúde e educação, é um grande desafio. E que nós não podemos nos esconder a esse desafio, né? Tapar os olhos, pelo contrário. Isso até que eu ia falar com você, porque muito se fala na educação das crianças, mas os pais, os professores, os educadores também precisam ser educados nessa realidade, né? Então, por isso que é preciso também falar com eles, né? Primeiramente com eles. Principalmente para a questão da segurança das crianças. Questão de segurança, questão do tempo dedicado, questão do que a tecnologia pode complementar e o que ela não substitui e jamais vai substituir. É um discernimento hoje muito complicado para o adulto, seja ele pai, mãe, educador, cuidador, porque nós também estamos vivendo isso. Para nós, por exemplo, a minha geração, é algo muito novo. E nós também estamos rodeados de tecnologia. Não tem como. E assim, vislumbrados de certa forma com isso. Então a gente tem que ter o discernimento primeiro na nossa vida, para a gente poder ser exemplo, modelo para os nossos alunos. Entendi. E filhos, né? Sim, eu acho que principalmente, né? A gente até, uma coisa que eu até te perguntei na matéria, né? Eu até citei na matéria, porque eu vi muitas pesquisas dizendo que os filhos também estão reclamando dos pais no celular, né? Fala assim, meu pai não me dá não me dá atenção, ele chega, ele pega o celular para terminar algo do trabalho, né? Que não deu conta de terminar no horário, né? No horário, né? Até 6 horas da tarde, né? Trouxe serviço para casa, ou então para uma fuga, né? O pai tá ali, tá cansado, os pais, né? E aí pegam o celular. Então, isso também tá ruim, né? Porque as crianças também estão sentindo faltas dos pais por causa do celular, por causa da internet. Eu acredito que esse eu acho que é o principal e o primeiro desafio. Os pais colocarem limites nas tecnologias a partir deles mesmos, na vida deles. Porque se um pai, e o que você falou, isso tem acontecido muito, acho que na maioria das nossos lares hoje, é o pai chegando de serviço, já conectado ou ligando a televisão, conectado com a justificativa de continuar trabalhando ou para distrair, porque é uma forma de distração que você não vê o tempo passar. Né? E aí ele se conecta, o filho já está conectado, e aquelas questões essenciais para a vida, principalmente familiar, que é o diálogo, que é o olhar, que é o aproximar, é o jantar junto, sem barulho,
é a brincadeira sadia, natural que acontecia. Principalmente o diálogo tem ficado assim muito secundário. As casas estão cada vez mais silenciosas, mas não um silêncio de meditação, né, de reflexão, mas um silêncio porque silêncio externo, mas todo mundo com barulho enorme interior. Então eu acredito que quando a gente pensa em limite, é difícil colocar limite. Mesmo antes dessa era da tecnologia. Com ela é mais complicado, porque o limite depende muito do exemplo do pai e da mãe, muito do exemplo do educador. Infelizmente, hoje nas escolas, a gente também tem que criar regras para que os educadores não usem celular. Entende? Porque antes deixava para a secretaria. Meu filho está doente, qualquer coisa liga na secretaria. Hoje você fica com isso daqui, intervalinho. Se você não colocar regra, o professor está ali. Então, assim, o primeiro limite somos nós, conosco mesmo, nós adultos. Entendi. E aí a gente também tem a questão da evolução das crianças, né? As crianças, elas nasceram muitas já dentro dessa era, né, da tecnologia. E aí tem a questão, vou até ler aqui para não sair a questão das diferenças entre as chamadas gerações X, Y e Z e a atual geração Alfa, que é tudo ao mesmo tempo agora. E aí até eu queria que você me falasse sobre isso, né? O que é isso, pelo amor de Deus? Isso é novo, né? Assim, se a gente for ver em termos de teoria, hoje existe já uma teoria que é a geração móvel, né? Que descarta principalmente geração Y e X, porque todos nós somos móveis, né? Do móvel, do celular. Mas essa teoria de gerações, ela é uma teoria criada pelas organizações, né? Vamos colocar assim em termos de psicologia, da psicologia organizacional, para entender como que o ser humano hoje pensa, como ele funciona, para que as empresas, as indústrias saibam vender muito bem os seus produtos. É claro que são teorias que nos ajudam, principalmente na educação também pensar. Eu falo que a educação ela é sempre atrasada, né, no nosso país, porque as empresas estão pegando teorias da educação, teorias da psicologia para venda, ou às vezes não só para venda, mas para melhor qualidade de vida dos seus colaboradores, e a educação ainda não usa, utiliza às vezes dessas pesquisas. Mas essa pesquisa, ela traz diferenças de geração. Eu também estou aqui com a minha colinha, gente, porque uma coisa, eu não consigo guardar data nenhuma. Acho que só a data do aniversário dos meus filhos, né? Do meu marido, se você me perguntar, eu vou demorar para pensar. Mas vou pegar as gerações que nós estamos convivendo, que seria a geração X, geração Y, e a geração Z e a Alfa. A geração X é a geração que eu nasci. Que são os nascidos entre... a data também há controvérsias, viu, entre pesquisadores, mas mais ou menos entre 1960 e 1980, que nessa geração começou a era da informação, né? Que as cidades deixaram de ser rurais, começaram a se tornar urbanas, né? O êxodo, né? Urbano, e começa a questão da informatização. Da era da informação. A geração Y, que é a próxima geração, os nascidos entre 80 e 2000, que aí, às vezes um pouquinho antes de 2000, mas de um modo geral a gente pode colocar o ano 2000, que aí começa a era do excesso mesmo de informação por meio da internet, aí começa o boom da internet, videogame. Então é uma era, é uma geração totalmente mais informada, totalmente conectada já por meio da internet. Claro que quando a gente pensa em Brasil, dependendo da região que nós vivemos, ainda isso é um pouco mais atrasado. Hoje mesmo eu estava almoçando lá na escola e teve uma mãe que falou, eu sou da geração Y, né, nascido na geração Y, mas eu sou Z. Porque em casa, depois de muito tempo, começou, não só em casa, mas na comunidade em qual eu vivia, na sociedade que eu vivia, começou a vir essas coisas bem depois. Então, no Brasil é um pouco mais, a gente for pensar,
da geração Y, mas nossa, eu sou da X. Uhum. A geração Y, então, começaram a ter dificuldades em lidar em relacionamento. Por quê? Começaram a ser experts no relacionamento, começam os relacionamentos virtuais, na geração Y, começa a questão da internet, do contato já com esse mundo virtual, e o real já começa a ter um certo prejuízo. Depois vem a geração Z, que é totalmente tecnológica, que são os nascidos entre, vamos colocar, 2000 e 2009, geração Z, já totalmente tecnológico, totalmente virtuais, consegue se conectar, assim, já nascem, essa geração já nasceu mais conectado com esse mundo virtual, mas aí começa mais ainda eu vou usar uma palavra aqui, entre aspas, uma desconexão do mundo de relacionamento, de um mundo mais real, mais de aproximação humana. E agora, essa geração que ainda está em estudo, que é a geração alfa, que são os nascidos de 2010 para agora, que é a geração que no ventre materno já está conectado. Eu tenho até uma foto que nas palestras eu mostro, que é um bebê no ventre, a foto, um desenho, e ele lá, com o celular na mão. Essa geração alfa é totalmente assim, evoluída cognitivamente para esse mundo tecnológico. Há uma evolução muito grande. O problema é que se há uma evolução para esse mundo, há uma carência na questão afetiva, na questão relacional. Nós estamos numa geração que mais, se a gente for ver, egoísta, desconectada de relacionamento que já existiu na face da Terra. Tem como melhorar isso? Muito, e cabe a nós, educadores, pais, mães, professores, cabe à escola e às famílias. E como que a gente faz isso, né? Como então fazer esse resgate, né, do passado? Primeiro a gente tendo consciência, né? Porque a gente jamais começa uma mudança sem a consciência. A gente ter consciência de que algo precisa melhorar, mas mais do que melhorar, que a gente precisa usar muito a nossa criatividade e estratégias. Sempre estratégias. Hoje, com as crianças que nós temos, os adolescentes, nós pais, é um desafio muito grande para nós, porque a gente tem que pensar muito, às vezes até planejar, escrever como que a gente vai lidar. Algo que na geração da minha mãe, que minha mãe é a geração veterana, porque antes a geração X tem a geração veterana, os baby boomers, que é a geração pós Segunda Guerra Mundial. Na geração da minha mãe, como eu fui educada, ela não tinha trabalho, mas não tinha tanto trabalho. Porque uma palavra que se falava, um olhar, a gente já entendia. Entendeu? Tinha uma coisa muito positiva, mas também tinha uma coisa que eu, enquanto educadora, eu não acho tão positiva, porque a gente não tinha vez para falar, para criticar. Então, com o olhar se calava e a gente calava tudo aqui internamente. Então, tudo tem os pós e os contras, né? Hoje as crianças, elas têm espaço para falar. Claro que há exceções ainda, infelizmente. Agora, o que a gente precisa é trazer um equilíbrio para isso. Então, primeiro, sou eu, enquanto mãe, ter consciência que algumas coisas eu vou estar utilizando lá, como eu fui educada, mas algumas coisas eu vou ter que inovar, que não cabe mais. Um pequeno exemplo, que a TV Cultura já trazia isso para a gente, porque não é resposta. Na minha época, porque não era porque não. Eu tinha medo de falar pro professor, por que não, né? Tá. Hoje, não só hoje, mas já desde a geração Y, a gente, vamos pensar assim, o porquê não não é resposta. Então, eu preciso usar aquilo que minha mãe usava, mas um pouco renovado. Um pouco, aquilo que foi bom, né, óbvio. Um pouco adaptado para o mundo que eu estou vivendo. Então, já é um mundo de muita argumentação, que a gente tem que argumentar tudo. Isso cansa os pais, obviamente. A gente estava aqui partilhando, né, antes de começar, a gente já chega cansada de uma vida exaustiva. E aí o filho começa a conversar, começa a perguntar, e eu tenho que saber elaborar perguntas muito inteligentes, porque
Eles falam, mas não é isso, mãe. Não é assim, você não sabe. Isso já vai Sabem cansar. Então, mesmo. é óbvio que é mais fácil você chegar em casa, seu filho tá lá no celularzinho dele, que dá tempo de você fazer sua comida, dá tempo de você tomar seu banho em paz, dá tempo de muita coisa. Mas isso não é o ideal, porque também eu entro para um outro extremo. Então, sou eu ter a consciência, sou eu saber dentro dessa consciência que vai demandar muito tempo e desgaste físico e emocional meu. Só que em terceiro plano, sou eu entender que as coisas naturais e de graça que a vida proporciona são as melhores. As melhores. Entendeu? É uma música do... Menos é mais, né? Menos é mais, entende? Então, Caiu aqui, proporcionar com aquilo que eu tenho, na minha casa, estou falando enquanto família, né? Não enquanto escola. O que eu tenho em casa, proporcionar para o meu filho. Questões normais. Fazer estratégias de convívio junto com o meu filho, mesmo ele bem criança. Então, a mamãe chega a tal hora, de tal a tal hora, você pode ficar... São uns combinados, né? A gente pode fazer uns combinados, né? Vai ter o dia e o horário para brincar, vai ter o dia e o horário para a gente ler um livro, o dia e o horário para a gente estar conversando. Regras simples como, na hora do jantar, desliga-se tudo e nós vamos estar jantando. Isso é uma regra para a família, né? Para a família. São que a gente chama de atividades da vida diária naturais, que hoje não existe. Hoje você tem que ensinar os pais que no horário de jantar desliga-se tudo. Que antes, uma boa regra para a questão tecnológica, antes do dormir, de colocar a criança para dormir, já é provado cientificamente que no mínimo 2 horas antes de eu colocar a criança para dormir, tem que estar desconectado de televisão. E tem até questão da luz, né? Da luz do celular, a luz da televisão, que isso influencia, né? Diretamente, no sono da criança. Então, são questões naturais que dá para eu elaborar combinados e que ajuda tanto a criança quanto a mim. Entendi. Uma coisa que nós não podemos esquecer, Francine, que eu sempre falo, nós somos mães. Nós somos, os homens são pais. Nós temos filhos. E filho dá trabalho. Nós estamos numa geração, e muitos pais de hoje são nascidos na geração Y, que já nasce numa geração com muita intolerância à frustração, que tudo tem que ser muito perfeito, 100% o ideal, porque senão a gente não serve. Então, a gente tem isso na cabeça, então a gente acha que pai e mãe bom e filho bom é aquele que não dá trabalho, que não vai cansar. E é totalmente o contrário. Quando a gente internaliza e aceita que filho dá trabalho, que eu não vou dormir direito, que eu não vou poder assistir o meu jogo de futebol como eu assistia enquanto eu era solteira. Né? É diferente. Que é uma fase, somente a infância, é uma fase de muitos gastos. E que a gente tem que passar por ela. Sabendo disso. É verdade. Porque depois, se eu não faço isso muito bem feito na infância, na adolescência, é tudo muito mais complicado. Entendi. Se você está aí assistindo a gente, nós estamos no programa Maternidade Real, aqui no Facebook do Diário. Nós estamos falando hoje sobre a educação nessa era digital, né? Educar pais e filhos, não são só as crianças que precisam ser educadas, né? A gente está aqui com a nossa especialista, Camildren. E eu quero mandar um oi aqui para o pessoal que está assistindo, para a Vera, para a Valcilene, para a Aline Marim, para a Rosângela Amorim, para a Laura Lopes de Oliveira. Laura, seu nome é lindo, Laura, é o nome da minha filha. E aí, gente, olha, tem muita gente que estava aqui assistindo e estava aqui conversando. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, só que o Facebook, ele é às vezes chatinho com a gente. Sumiu aqui a perguntinha. Tá aparecendo aí pra você, Felipe? Porque pra mim aqui não tá aparecendo mais. A Rosângela, tá mandando aqui carinha com roxinho de coraçãozinho. Mandar um abraço aí pra vocês. E aí vocês me desculpem, mas sumiu, gente. Sumiu e o Facebook faz isso mesmo. Mas não... Ela tá fazendo uma... Isso. Hoje podemos e devemos ser modelos de todas e qualquer criança, pois o modo de dar...
todas as crianças são carentes e precisam de atenção ou referência. Ah, então tá falando da importância dos pais. A Nancy aqui então mandou um textinho, uma afirmação, dizendo da importância então dos nossos modelos, né? Da gente ser um modelo para os filhos, nós somos uma referência para eles, né? Mas se você então aí te quiser perguntar, fazer uma perguntinha aqui para nossa educadora, psicóloga, para Mildred, pode mandar aqui que eu repasso para ela, tá bom? E Mildred, vamos lá. Você tá lá, você, né, trabalha numa escola, né, que tem um ensino, uma metodologia não convencional, né? E aí, então, eu acho que então você está já dentro desse universo já de mudança, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que você fala que é preciso ter essa mudança mesmo para acompanhar a velocidade mesmo dessas crianças, do crescimento dessas crianças. Então é isso, é preciso evoluir junto. E tanto que, por exemplo, a escola, a Maria Peregrina, né, vai estar tentando acompanhar, né, esse processo todo. É isso. Isso. É uma escola com uma metodologia não convencional. Nós trabalhamos lá com o interesse do aluno, então eles fazem projetos, projetos que vêm deles, né? Não projeto que vem do corpo docente, da direção, mas projeto que vem deles. E nós desenvolvemos dentro dos projetos alunos 8 inteligências múltiplas, que é de uma teoria de Gardner. Então, dentro do projeto são desenvolvidas inteligências múltiplas, porque para a Escola Maria Peregrina, todos são capazes. Todos são capazes, todos têm uma inteligência, no mínimo uma inteligência que pode ser muito bem desenvolvida. E é uma metodologia também diferente, porque o processo avaliativo ele é diferente. Ela é uma escola que trabalha, uma proposta pedagógica que trabalha com a singularidade do aluno, essa é a nossa base. Então, para nós, cada um é único e irrepetível. Então, só para você ter noção, é feito um planejamento único para cada um. Mesmo Entendi. que tem coisas iguais, coletivas, a gente trabalha o coletivo, sim, dos alunos, mas tem questões específicas da Francine. Entende? Que as suas potencialidades são trabalhadas e as suas dificuldades não sendo comparadas com os outros. Mas é você com você. Eu acho muito legal isso, gente. Não vamos comparar, né? Esse negócio de ficar comparando é muito ruim. E quando um professor faz isso, Pior. eu fico chateadíssima. É um bullying. Quando a gente, Um bullying o professor mas fazendo. Claro, você tem que conversar com a criança, né? Não pode também deixar muito solto, né? Mas eu acho que essa questão da comparação é muito ruim, né? Eu acho que isso pode frustrar muito a criança, né? Ao invés de incentivar, regride, né? Lá nós trabalhamos com metas. Cada aluno tem suas próprias metas, entendeu? Então, a gente tira a questão da nota classificatória e a gente trabalha com avaliação formativa e contínua, em que cada aluno ele é levado a se autoavaliar e faz uma avaliação junto com o educador para saber o que eu preciso melhorar. E é feita uma meta individual. Entendi. A Nancy está aqui com uma perguntinha. Qual a sugestão da Mildred para levarmos a tecnologia para dentro da sala de aula e continuarmos com esse modelo dentro de casa para reforçar o ensino? O que a gente pode fazer? Eu estava pensando nisso, antes dela me perguntar. A tecnologia hoje dentro das escolas é algo assim que nós temos que ter. Não dá para fugir, Não dá para fugir. Lá na Escola Maria Peregrina mesmo, nós estamos preparando para o ano que vem um currículo para a criança desde o primeiro ano, ao término do ensino médio, sair praticamente certificado com curso de programação, tecnologia, tal, porque é algo que é um novo linguajar, que para mim é novo, mas para as crianças já não é um linguajar novo, mas que precisa de estar na escola, ser desenvolvido na escola. É melhor ser desenvolvido na escola do que o aluno se desenvolver sozinho dentro do quarto dele, sabe sem lá orientação, com quem. né? Exatamente, sem orientação. Agora, então, você que é de escola e que o MEC abre, viu, até para a escola pública, dá essa autonomia para que as escolas abram um currículo e complemente o currículo, eu acredito que daqui para frente nós temos que inserir a questão da programação, da tecnologia dentro da escola. Quando eu falo de inserir isso, não é que os nossos alunos vão ter tablets, cada aluno ter tablet.
Isso não é trabalhar com tecnologia, porque tem uma grande diferença. Porque, principalmente, muita escola particular vende isso para o pai. Aqui a gente trabalha com tecnologia, seu filho, ao entrar, ele ganha um tablet. Uhum. Às vezes, no tablet, a maneira que o professor está falando é uma maneira super tradicional. Só tirou a lousa preta e colocou o tablet. O tablet, entendeu? Tirou o giz e colocou isso aqui. Quando a gente conversa com o pessoal da área mesmo da tecnologia, algo que tem que ser colocado nas nossas escolas e que não custa tão caro e que às vezes não tem a máquina, é a lógica. Trabalhar com lógica matemática, desde a educação infantil, que é com brincadeiras. Uhum. Entendeu? Então tem formas mais inteligentes e baratas que a gente pode e que vai ajudar essa pessoa a ser formada em tecnologia. Uhum. Mas a forma é diferente. Agora, hoje, tem escolas que eu vejo muitos educadores falaram, nossa escola está super atual, porque tem lousa digital, tem tablet para cada aluno, é isso que eu acabei de falar. Uhum. Isso tudo é bom, gente? É. Uma lousa, quem não quer uma lousa digital, que você parece um monograma, né? Que você, vixe, lá é uma coisa. Só que, se o professor ainda precisa do ser humano para mediar, se não tiver uma mediação criativa que leve o meu aluno a pensar, dá elas por elas. Entendi. Aliás, fica até mais caro, porque a lousa com o quadro negro com giz é barato. Hoje tem até tinta que você passa, né? Não precisa comprar a lousa. Isso. Entendeu? Então vai depender, tudo depende da mediação. Os nossos alunos lá na escola, eles não levam eletrônicos para a escola, até por uma questão simples. Eu falo que lá a nossa pobreza é a nossa riqueza. Porque se quebra um celular, de não sei o que eles têm, né? O mais pobre hoje tem um celular muito melhor do que o que eu estou aqui na mão. Se quebra, é responsabilidade da escola. Se some, é responsabilidade da escola. Nós não temos como pagar tudo isso. Então, começa por uma questão simples. A Escola Maria Preguiça, eles não têm. A gente tem uma sala de informática, que eles vão fazer pesquisa. Porque nós trabalhamos com pesquisa. Você imagina uma escola que eu tenha agora, nesse exato momento, pesquisa sobre espaço, eu tenho pesquisa sobre Monteiro Lobato, eu tenho pesquisa lá sobre a arte moderna, eu tenho pesquisa sobre conflitos mundiais. E isso a internet nos ajuda. Muito, né? Muito. Então, os alunos, eles são levados a buscar as pesquisas. E são colocadas regras, que eles mesmos coloquem em assembleia. Primeiro, eu vou usar a internet para a minha pesquisa. Segundo, eles já sabem que não são todos os sites que são confiáveis. Eles mesmos fazem uma lista do que pode, não pode. Eles já sabem que nem tudo que eles vão pesquisar é o certo, é o correto. Tem que confiar no site. Tem que confiar. Tudo isso eles descobrem como? Mediação de um adulto, de um educador. Eles têm também os momentos de lazer. Então, cada dia uma turma que logo após o almoço pode jogar na sala de informática. Quais jogos? Jogos selecionados. Que não tenha violência, entendeu? Então, essas regras eu também posso utilizar na minha casa. Aliás, eu devo utilizar na minha casa. O que a gente não vai conseguir hoje, e a gente, ainda mais quem tem 2 filhos, às vezes quem tem um filho até consegue, mas depois você tem um segundo, fica difícil. É tirar totalmente. Porque o ideal, segundo a Academia de Pediatria Americana, é que as crianças tenham contato com qualquer tecnologia, inclusive televisão, após o exame de idade. Augusto Cury, que não é um autor de autoajuda, mas é um psiquiatra, ele diz que depois de 5 anos. Existe hoje, dependendo da cultura da família, e se tem um monte de filho, é quase que impossível. Porque o outro que tem 10 está vendo, e o de 5 também, o de 4 está ali junto na sala, só tem uma sala pequena. Então, como que eu faço? Eu coloco regras, eu coloco limites. Eu tenho nos meus filhos, eu falo que coisa ruim ganha, né? Coisa boa a gente não ganha, mas coisa ruim eles têm um tio que tudo quanto é coisa de tecnologia dá para os meus filhos. Então, eles têm videogame. E o último presente que eles ganharam desse tio, é um tio, você vai falar, nossa, queria um tio dele. É uma televisão, smart, não sei, eu nem sabia que existia isso. Essa televisão foi até bom.
porque ela conecta, né? na internet. É, uma beleza. Então, eles têm um horário para ver algumas coisas de YouTube lá na televisão, enquanto eu estou aqui Fazendo preparando as o coisas. jantar, eu estou ali. Você fica de olho. Isso dá em torno de meia hora. Meia hora disso. E o videogame? Videogame no fim de semana, tá horário. Só que é o seguinte, por que a gente não dá conta? Porque se eu tiro isso, eu tenho que oferecer algo muito melhor. Você entendeu? Muito mais prazeroso. E é difícil, isso aqui tem uma luz maravilhosa, é difícil concorrer, mas não é impossível. Porque todo filho quer, em primeiro lugar, a presença da mãe. Mesmo adolescente que reclama. Então, se você quer, pai, programar no fim de semana, olha, você vai jogar videogame 1 hora, eu do seu lado, já é diferente. Você já agrega um valor. Sim. Entendeu? Primeiro, você está curtindo junto com seu filho, eles amam, nossa, meu pai tá comigo, minha mãe tá comigo aqui jogando. Ai, chega lá na escola, você acha, meu pai jogou comigo, Exatamente. ganhou. Só que é claro, pais, que eu sei que tem um monte de homem aí que é viciado naquele jogo de futebol do videogame, sem vício. Mas você agrega um valor. Seu filho tá vendo, e as mães eu falo para ficarem muito atentas com os youtubers. Eu ia te falar sobre isso agora. Senta do lado, vê quem que é esse youtuber, dialoga, não tira de uma vez. Mas vai, fica atento, depois vai conversando, senta, deita junto, olha, isso é legal, mas eu acho que isso não é legal. Vai orientando até seu filho. Porque senão vai virar uma guerra mundial, né? Não pode Se falar virar. assim, você não vai assistir. Na primeira oportunidade que ele estiver longe do pai, ele vai dar um jeito de assistir, né? Então, acho que é legal orientar, né? Conversar, então ficar perto. Nada como a gente estar perto, então, né? É perto, Eu aproximar. sei que muita gente tá, né? O dia é corrido, chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida, né? O jantar. Então, assim, é difícil. Mas acho que fazendo esses combinados, ó, depois do jantar a gente vai sentar ali um pouquinho e ficar meia hora, né? Como você disse, ou antes, não sei. Então, acho que cada família também tem uma rotina, né? Sim. Então, cada família vai saber se adequar ali, né, a isso. E isso é muito importante, tem que virar rotina. Tem que virar hábito, principalmente as coisas boas. Porque, e principalmente com criança pequena, porque se você tem um filho até 4 anos... Você já começa com o seu filho lá, bebezinho, porque hoje os bebezinhos já estão lá, né, com os dedões, assim, ó, fazendo certinho nas telas. Você já vai ensinando, já vai colocando regra. Então, você vai estar em contato com o celular, mas você vai estar com contato com leitura, eu vou estar no final de semana levando para um teatro, eu vou estar fazendo uma caminhada, eu vou estar brincando de bola com meu filho, eu vou estar também andando de bicicleta. O seu filho, ele adquire esse hábito. Isso eu estou falando testemunho de vida. Quando passa um pouco do tempo do celular, ele me fala assim, já deu, né, mãe? Toma, vamos brincar. Que legal, né? Entendeu? É claro, para você conseguir isso, você vai ralar. Trabalho, vai né? dar um trabalho. Não é fácil. Tudo que é bom em educação não é rápido. É um processo. Como tem pais da geração Y que já querem as coisas tudo imediata, é onde que os pais surtam. Entendeu? E acho que, e se dependendo do especialista que você levar, vai falar que seu filho tem até hiperatividade. Mas acho que o hiperativo é o pai que não tem paciência do processo. Seu filho vai dar birra, seu filho vai chorar, mas aguenta. Porque o hábito, ele se constrói depois de meses. Entendi. Às vezes anos, dependendo. Entendi. Não, tá ótimo. Olha, sumiu todos os meus comentários aqui de novo. Então, eu quero agradecer todo mundo que tá... tinha comentário, tinha pessoal fazendo, acenando, colocando carinha. Mas, ó, gente, eu tô aqui acompanhando, mas sumiu agora, ó. Caiu de novo. Nossa internet tá meio que oscilando aqui, viu? Vocês me desculpem, mas eu agradeço vocês. A participação aí de vocês. E, Mildred, nosso programa precisa encerrar. Tá muito bom e tem muito assunto, né? Uma coisa que tem muita coisa para falar, né? Só que aqui eu tô vendo, ó, já deu 14h46. Passou rápido. Passa muito rápido. Mas eu quero que você deixe alguma coisa que você acha legal a gente compartilhar, ou que a gente não conversou aqui, né, nesses 35 minutos aqui de programa, que você falou assim, ó, eu tenho que falar isso, o que você pode deixar aí de recado para os nossos leitores?
Bom, mais ou menos eu já falei que não é impossível, é super possível. Viva o natural da vida, aproveite o que a vida traz de melhor e mostre esse melhor para o seu filho, porque o que a vida traz de melhor ele vai curtir muito mais do que o mundo virtual. A gente tem que trazer o mundo real prazeroso, gostoso, trazer a arte, trazer o esporte, trazer o lazer para os filhos da gente e para a gente também. E depois o virtual, ele tá aí, não é para a gente ficar desconectado, mas para a gente poder saber utilizar com equilíbrio. Eu posso fazer propaganda? Claro! Eu lancei agora um guia prático, ele é gratuito. Que legal. Tá no meu Instagram, está no meu Instagram e no Facebook. Guia prático como dar limites. Gente. Eu tenho documentado, né? Para facilitar a vida bem pra documentado. Gente. Então, você pode me seguir no Instagram, que é Mildren Duque, _oficial. E no meu Facebook, Mildren Wada Duque, que lá eu sempre vou estar postando conteúdo de educação, tanto para pais, tanto quanto para professores, educadores, coordenadores. Entendi. E tem a Maria Peregrina também, a escola. Qual que é o site da escola, se o pessoal quiser conhecer esse trabalho, né, que é diferenciado, né, que eu estava até lendo um pouquinho antes de vir para cá, que está documentado também isso numa série, né, que eles vieram, uma série nacional que veio aqui o ano passado. Como que chama a série? Que eu me esqueci agora. Nossa, será que eu anotei? Eu esqueci o nome da série. Da série. Calma aí. Sementes da Educação, pessoal. Olha, Olha, é uma série. Teve um capítulo só da Maria Peregrina, né, para falar sobre essa metodologia não convencional. E é muito legal. Eu assisti um vídeo, um trecho, um pequeno, mas é muito bacana. Também é uma oportunidade para os leitores conhecerem que é uma escola aqui em Rio Preto, né? E tem muita gente que não sabe que tem, né, essa escola aqui. Uma escola particular, porém gratuita. Gratuita, gente. Funciona como, para vocês entenderem, mais ou menos como uma ONG. É uma ONG, né? Só que ela é uma escola da família, né? A família que é matriculada. E nós temos o nosso site, que é mariaperegrina. Eles vão me matar, mas é .org.br, né? Você tá... O Felipe tá procurando, né, Felipe? Então, mas se você pôr lá no Google Maria Peregrina, Rio Preto, né? Preto, já vai sair. Já vai sair. E aí é só para você... também outra propaganda. Nós trabalhamos com orgânicos, nós vendemos orgânicos. Que legal. Tem muita coisa, viu? A gente tem um brechó de roupa que eu falo que as roupas são... Você vai gostar mais do que Iguatemi. Ó a propaganda. E vocês podem... .org.br. Maria Peregrina, acertei, .org.br. E a escola é aberta para as visitas. Toda terça nós abrimos a escola para visitas. Que horas? De que horas a que horas? De manhã, das 8h30 ao meio-dia. E a escola fica lá no Secap, né? Lá em frente ao bairro Secap, na Vetoraz. Na Vetoraz. Frente ao bairro Secap. Então tá ótimo. Olha, pessoal, então muito obrigada, Mildren, por estar aqui hoje compartilhando isso com a gente, todas essas informações. E aí o vídeo fica no Facebook do Diário. Basta ir lá na seção, né, de vídeos, você vai ver, assistir, porque às vezes você pode querer, eu vou repassar essa informação para um parente, para uma amiga, para um primo, né? Tá lá, a pessoa pode assistir, né, no Facebook do Diário. Tá bom? É isso, então, olha, muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Desculpa aí que eu não consegui hoje mandar abraço para todo mundo, mas muito obrigada por estarem aqui com a gente, né, ter ficado aqui esses quase 40 minutos de programa. Então é isso, e daqui 15 dias tem mais Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Até mais, tchau, tchau!